rodovia estadual que corta a cidade de Prata, em Minas Gerais. Uma criança de 5 anos está entre as vítimas. Com o impacto, o automóvel de passeio pegou fogo, o que dificultou o resgate das pessoas. Um motorista da carreta disse à Polícia Militar Rodoviária que seguia no sentido de Uberlândia quando um caminhão à frente freou de maneira brusca. Ele contou que invadiu parte da pista contrária para não atingir a traseira do veículo de carga. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande, forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Copa Sul-Americana, o Fluminense venceu o América de Cali por 2-0 e garantiu vaga na fase quartas de final da competição. Os gols do tricolor foram marcados por Serna e Martinelli. A partida marcou um recorde para o goleiro Fábio. Ele disputou o jogo de 1.391 da carreira e atenção, se tornou o atleta que mais atuou na história do futebol. 1.391 jogos para o goleiro Fábio. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando na voz de Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, uma ótima quarta-feira pra quem tá acompanhando o CBN Esportes. A Macaca joga contra o CSA segunda-feira, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, primeira fase. A Ponte já está classificada e ontem os jogadores tiveram a primeira atividade da semana, jogo treino contra o 15 de Piracicaba, e teve vitória da Ponte Preta. Daqui a pouco a gente fala sobre essa atividade que foi realizada e também fala dos jogadores da base que estão recebendo um pouco mais de atenção do técnico Marcelo Fernandes. Copa Libertadores, o Fortaleza perdeu para o Vélez Sarsfield ontem à noite na Argentina por 2-0 e está eliminado da competição. E na Argentina, o Racing eliminou o Peñarol ao vencer por 3-1 no El Cilindro. O time da fé, o São Paulo avançou, o mais popular entre todos. Informações do futebol paulista, Gabriel Dudzak. O São Paulo sofreu, mas conseguiu se classificar às quartas de final da Copa Libertadores. Na noite desta terça-feira, o tricolor fez 1-0 rapidamente contra o Atlético Nacional da Colômbia, só que levou o empate no segundo tempo e teve que decidir a vaga nos pênaltis. Nas cobranças, melhor para os são paulinos, que fizeram 4-3 no Morumbis. O Palmeiras anunciou a chegada do goleiro Carlos Miguel. O Corinthians ficará sem o volante José Martínez, que fraturou a mão, enquanto o elenco do Santos teve que lidar com uma invasão de torcedores organizados no centro de treinamentos. O Real Madrid começou sua trajetória na La Liga 2025-2026, vencendo o Osasuna 1-0 ontem na partida que fechou a primeira rodada da competição. Kylian Mbappé, cobrando pênalti que ele mesmo sofreu no início do segundo tempo, deu a vitória aos merengues.
Esse foi o primeiro jogo do técnico Xabi Alonso no Santiago Bernabéu. A equipe teve 2 brasileiros entre os titulares, zagueiro Éder Militão, que fez um bom jogo, um jogo seguro, e o atacante Vinícius Júnior, que fez uma partida apagada. No banco de reservas, Rodrigo não foi acionado pelo técnico madrilenho. E agora informações do Guarani, meu caro Antônio Lupe. Dalberson, goleiro, se despediu dos companheiros hoje e em breve desembarca em Viracopos para assinar com o Guarani. A princípio, o contrato do goleiro com o Bugre deve ter validade até o fim da temporada 2026. Quarta-feira, o Guarani joga a segunda. Decisão contra o Confiança no Brinco. Será que Dalberson já chega como titular no lugar de Andrei? A possibilidade existe. O César Araraquara conquistou o tricampeonato da Liga de Basquete Feminino na noite de ontem ao vencer o Sampaio Basquete por 64-57 no jogo 4 da decisão na Vila Leopoldina, em São Paulo. A série terminou em 3-1 para o time paulista, que chegou ao título pelo 3º ano seguido, vencendo o time maranhense. Parabéns aos nossos colegas de Araraquara por mais um grande título da LBF. Hegemonia, né? Hoje o coração vai bater mais forte para alguns torcedores na Libertadores. Contagem regressiva. Colorados, flamenguistas. Quem avança na Liberta? Mais destaques da competição que mexe com a torcida brasileira é com Fábio Scheib. Bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. É isso aí, 3º jogo seguido entre Internacional e Flamengo, mas agora valendo vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Na semana passada, o Flamengo fez 1-0 para cima do Inter lá no Maracanã. Os colorados tentam reverter a vantagem. Uma vitória por placar mínimo irá levar a decisão para os pênaltis. O vencedor desse duelo entre Flamengo e Internacional pegará o vencedor de Estudiantes e Cerro Porteño, que também jogam nesta noite. Pelo Brasileirão, jogo atrasado da 14ª rodada. O Juventude, na zona de rebaixamento, recebe o Vasco da Gama, depois do Vasco ter feito 6-0 no Santos, às 7 horas da noite, no Alfredo Jaconi, viu? Júlio Nascimento. Valeu, Fábio Scheib. Carlão de Freitas. Carlão, 1.390 jogos pro goleiro Fábio. Tô impressionado até agora com essa marca, Carlão. É histórico, Júlio. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Nós estávamos fazendo essa resenha hoje pela manhã aqui na CBN. Que marca maravilhosa, que profissional sensacional, né? Jogando em alto nível, 43 para 44 anos, conquistando, né? Como foi a Libertadores de 2023, quando todos achavam que o Fábio ia na descendente, né? Ao ser dispensado do Cruzeiro, na era Ronaldo. Não, ele foi pro Fluminense, se reergueu, conquistando títulos, protagonizando na Copa do Mundo. Agora foi muito importante na campanha vencedora do Fluminense, né? Ficando entre os 4 primeiros colocados. Um atleta gigantesco, um atleta monstruoso. Imagine Júlio Nascimento, 1.391 jogos, 1.391 concentrações. Nossa, Fora as viagens. Sem contar a base, né? Porque é verdade, alojamento. A carreira de um jogador profissional, ela começa com 12, 13 anos. Monstro. E chegando em alto nível com 43, 44 anos. Sensacional, parabéns. Reverências ao goleiro Fábio. Grande goleiro Fábio. Pra quem não lembra, o Fábio começou no Vasco, né? O Fábio jogou alguns jogos no Vasco, depois foi pro Cruzeiro, fez história e voltou pro Fluminense no Rio de Janeiro. Cara, olha como o tempo passa. O Fabião levantou aí o Fábio. Eu me lembro 2000, 2001, eu acho que era Rio-São Paulo, se eu não estiver enganado. O Fábio substituindo o Elton no Vasco. E o Vasco jogava contra o Santos na Vila Belmiro. Uma das primeiras aparições do Fábio, o Fábio defendeu um pênalti cobrado por Edmundo no Vasco, no Santos. O Edmundo no Santos. E o Fábio defendeu penalidade. Eu não tenho lembrança de Edmundo no Santos. Nossa, Edmundo... Rincon, era o ataque, né? Não lembro. Marcelinho, você tem no Santos? Marcelinho Carioca? Tem, Marcelinho tem. Olha, eu ia falar uma coisa do Fábio. A criptonita dele tem nome e sobrenome, Rogério Ceni. O que o Fábio sofreu com o Rogério Ceni, tanto em retrospecto de vitórias, né? Como quando o Rogério tinha falta, pênalti contra o Fábio.
Eu acho que o Fábio é a maior vítima do Rogério. E até o Rogério no comando do Cruzeiro, parece que eles tiveram uma atrito também. Assim também, né? E só mais um detalhe, né, Júlio? Detalhe no ar, depois o Lupe fala. Desses 1.391 jogos, nenhum pela seleção brasileira. Aí tá naquela prateleira, né, Fábio, dos injustiçados envolvendo a seleção brasileira. Ele integrou o grupo, né, campeão da Copa América. O Fábio pega a geração difícil também. É igual o Alex do Palmeiras. Ele ia jogar no lugar de quem? O Alex. Não, o Alex não tem como. Não tem como. Não, quer dizer, tem como. Não tem como. Tinha que ter levado o Alex. Ah, sim. Mas não tinha lugar, Júlio. Claro que tinha. Quem que era, por exemplo, em 2006? Quem que tava no Banco do Brasil de meia? Você nem lembra, velho. Zé Roberto. Não, o Zé Roberto era o segundo volante. Seleção brasileira. Era Juninho, Zé Roberto, eram segundos volantes. 2006. Vamos ver aqui. Vê a convocação aí que eu também não vou lembrar. Elenco da Copa do Mundo. Ih, rapaz, desligou o computador. Não, ligou de novo. Vai. Ó, vamos lá. Dida aqui, e Rogério Ceni. Aqui, ó. Zé Roberto. Vem, desce, Lupe. Kaká. Ricardinho, cara. Ricardinho, fim de carreira já. 2006? Ricardinho tava em 2006? Tava. Juninho. Você colocou na escalação certa? 2006 isso aí mesmo, né? 2006, tá certo. É isso aqui mesmo. Ó, Fred, Robinho, Ronaldo, Adriano. Aí, ó, Ricardinho. O Alex não entrava na vaga do Ricardinho em 2006, tá? Porque o Ricardinho em 2002 no meu time não entrava. Daí eu levava o Ricardinho. É uma discussão sadia que a gente pode ter, não hoje, né? Não, é só pra ficar no ar, assim. Mas o passado não volta, né, Lupinha? Passado é passado, presente é presente, futuro é incerto, Fábio Chabi. Aliás, só pra fechar esse giro, hoje, torcedores de Ponte Guarani... igual o Pio hoje. Não precisa... Assim, quem não tiver nada pra fazer, os adversários de Ponte Guarani entram em campo, sabia dessa, Júlio? Não. Confiança e CSA vão brigar por uma vaga na final da Copa do Nordeste. Confronto único. CSA e Confiança no Rei Pelé. Do outro lado, Bahia e Ceará, lá na Fonte Nova. Jogo único, quem vencer faz a decisão da Copa do Nordeste 2025. Ou seja, por isso que os dois jogos acontecem na segunda-feira. Isso. Perfeito, meu caro Antônio Lupe. Estamos no ar com o CBN Esportes, com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. Muito obrigado. Agora 11h17. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. Thaís Azevedo com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo. Olha, quem segue ali pela Avenida Júlio Prestes ainda tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido centro. Quem segue no sentido oposto perde tempo no semáforo da rua Padre João Francisco de Azevedo. A Avenida Nossa Senhora de Fátima tem boa movimentação. Motorista reduz a velocidade somente na chegada à rua Adalberto Maia, sentido ali Jardim Margarida, Taquaral. O motorista reduz a velocidade. Quem segue pela Norte-Sul, trânsito fluindo bem, sentido Taquaral, já no sentido Guarani, motorista perde tempo na saída da Orozimbo Maia. A Avenida Moraes Salles tem lentidão na saída do viaduto Miguel Vicente Cury e também na chegada Coronel Quirino, sentido Nova Campinas. No sentido centro, excesso de veículos, próximo à Rua Itu. A Rua Irmã Serafina tem trânsito carregado somente pela pista da direita. Quem segue pela Anchieta perde tempo na chegada a Orozimbo, mas no restante da via é boa movimentação. Júlio. Obrigado, Thaís. Obrigado pelas informações. A Thaís volta na programação aqui da CBN. Agora são 11h21. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h22. Vamos com informações do São Paulo, meu caro Valmir Bortoleto. A classificação do Tricolor ontem no Morumbi foi sofrido, amigo, mas deu tudo certo no fim das contas. Gabriel Dudziak. O São Paulo teve o começo perfeito contra o Atlético Nacional de Medellín no Morumbi. Com 2 minutos de jogo, André Silva abriu o placar para o Tricolor, dando um resultado que classificava a equipe às quartas de final da Libertadores. Os colombianos até reagiram no primeiro tempo, mas sem levar muito perigo, a meta defendida por Rafael. Já na segunda etapa, o Atlético Nacional conseguiu aproveitar uma certa indecisão são paulina entre acelerar e pausar o jogo, e depois de perder gol feito com Morelos, a equipe colombiana ganhou um pênalti. Na cobrança, o mesmo Morelos guardou, e logo na sequência, Cardona foi expulso. Com 1 a mais e precisando do gol, o São Paulo se lançou à frente e finalizou com perigo, parando, no entanto, no goleiro Ospina. Com 1 a 1 no placar até o apito final, a decisão da vaga foi aos pênaltis e o São Paulo levou a melhor. 4 a 3. Em entrevista coletiva, o técnico Hernan Crespo adotou a ponderação. Fico muito feliz por a classificação, mas acho que o time poderia jogar melhor. Tem espaço para melhorar. Jogamos contra um adversário muito difícil, muito organizado, experiente, mas agora temos tempo como para tentar de melhorar, continuar neste sonho que é a Copa Libertadores. Nas quartas de final, o São Paulo pegará o vencedor de Botafogo e LDU do Equador, que jogam na quinta. O Corinthians terá mais um desfalque para a partida contra o Vasco no domingo. Nesta terça-feira, o volante José Martínez fraturou a mão esquerda e precisará passar por cirurgia. Além dele, o clube já não conta com Yuri Alberto, Memphis Depay, André Carrilho e Hugo, que também estão lesionados. O Palmeiras anunciou a contratação do goleiro Carlos Miguel. O jogador ex-Corinthians chega ao clube em negociação que teve custo estimado de 35 milhões de reais. Amanhã, o Alviverde encara o Universitário do Peru no Allianz Parque, provavelmente com reservas em campo.
No Santos, o dia foi de invasão de uma torcida organizada ao centro de treinamentos do clube. Os atletas foram ameaçados pelos participantes da ação e depois treinaram visando ao jogo contra o Bahia no domingo. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Fábio Chaib, vitória do São Paulo nos pênaltis. Precisava ser tão sofrido assim, Fábio Chaib? Parecia que o São Paulo liquidara a eliminatória já no começo da partida, quando marcou com o André Silva, né? André Silva, inclusive, um dos melhores jogadores, mas ficou muito isolado na frente. Depois disso, recuou o São Paulo, acabou querendo administrar a partida, tomou um empate no segundo tempo. É verdade que o Atlético Nacional perdeu o Cardona expulso, né? Entre parênteses aqui também, que a atuação do Cardona nesses dois jogos, hein? Perdeu 2 pênaltis, foi expulso, acabou prejudicando o Atlético Nacional. Mas o São Paulo acabou recuando, pensou que ia naturalmente se classificar, sofreu empate, teve que conseguir o segundo gol, não teve chances para isso. E nas penalidades, mais uma vez, contou com o Rafael. Rafael que foi bem na penalidade lá na semana passada, ontem também pegou um pênalti e deu essa classificação ao São Paulo. No total, Júlio, das eliminatórias, né, desses 2 jogos, o Atlético Nacional, contando os pênaltis, contando a cobrança de pênaltis, teve 8 penalidades a seu favor, marcou 4 gols, e com isso o São Paulo se aproveitou e se classificou às quartas de final, pegar ou o Botafogo ou o LDU. É isso, e agora, ontem o São Paulo surpreendeu em relação à escalação, né? Quando veio a notícia do Rodriguinho, tinha aquela dúvida em relação ao Lucas Moura, e a gente até falava no pré-jogo, né, Carlão, aqui no CBN Esportes, sobre o impacto que teria o jogo do São Paulo, uma eliminação ontem, um impacto que isso teria para o trabalho do Crespo. E em certo momento eu falei, eu fiquei preocupado. Me preocupou em algum momento se o São Paulo fosse eliminado daquela forma, jogando, que o São Paulo ontem não teve uma grande atuação, né? Foi um jogo feio até, né? Truncado, difícil, jogo de Libertadores. Mas agora é um time que ganha moral para a sequência da temporada também. Sim, até porque o adversário do próximo confronto, sendo o Botafogo ou a LDU, é um adversário vencível, né? Mesmo o Botafogo tendo eliminado o São Paulo no ano passado, mas hoje é um Botafogo diferente, que ainda está se acertando. E no caso da LDU, um possível encontro mais ou menos parecido com o que foi diante do Nacional. Mas a partida, ela tinha uma perspectiva, né, no início ali, de ser tranquila para o São Paulo, da maneira como o São Paulo começou, né? Na gira a gente fala, começou amassando o Nacional com um escanteio logo de cara, e em seguida o gol, a imposição, o Morumbi, né, naquele ambiente. De repente, no segundo tempo, as coisas, né, a pressão diminuiu, o Nacional começou a ficar mais com a bola, começou a gostar do jogo, Moreiros, aquele chato no bom sentido, catimbando uma barbaridade, e eis que surge o pênalti. Um pênalti, eu não sei, talvez questionável, né? Eu acho que vale aí, vale a discussão, vale o debate sobre o pênalti, se foi ou não foi, mas definiu, foi marcado, e as penalidades ajudaram o São Paulo aí, mas fica o sinal de alerta, né? Não foi uma classificação assim tão segura. Foi com dose de sofrimento, Copa Libertadores é assim, mas fica aí um sinal de alerta para a sequência do São Paulo. O Lucas não foi bem, né? Fez gol de pênalti e tal, mas não foi bem, não entrou tão bem como nas últimas partidas, ainda está custando a entrar na melhor forma física. Mas valeu, o torcedor tricolor tem que saborear aí esta classificação. O grande nome da classificação do São Paulo é o Rafael, porque a gente tem falado bastante da defesa do pênalti, mas a decisão em 180 minutos. Lá na Colômbia, ele foi fundamental, não só pelo pênalti defendido, mas também por defesas importantes. E ontem, ele fez uma defesa também incrível. Eu não me lembro agora o jogador da equipe do Nacional, que bateu, acho que foi o próprio Morelos, se não me engano. Uma defesa de grau altíssimo de dificuldade. Então o Rafael, ele consegue aí mais uma vez ter uma boa atuação, ajudar o São Paulo a classificação para a Libertadores. E olha só que curiosidade, né? Inclusive a Sandra trouxe esses números maravilhosos hoje no CBN Campinas. Em 2023, essa decisão dos pênaltis foi boa para o São Paulo também, para espantar um pouco quando o assunto é pênaltis, né? Porque perdeu para o Atlético Paranaense. Em 2023, foi eliminado na Sul-Americana pela LDU. 2024, pela Libertadores, pelo Botafogo. E olha só, o destino coloca novamente uma dessas equipes no caminho do São Paulo nas quartas de final da Liberta. Lembrando que o Botafogo vence por 1-0 o confronto contra a LDU, quinta-feira, né? O próximo jogo lá em Quito.
que vocês estão prevendo pra hoje, hein, Flamengo? Hoje uma bela feijoada daqui a pouco. Aqui na empresa, cara, hoje é um bom dia. Eu não sei, eu não vejo tanta... O Flamengo tem levado vantagem nesses duelos contra o Internacional, nas duas últimas, né? Libertadores e Campeonato Brasileiro. E hoje a gente percebe um torcedor rubro-negro otimista. Olha o Belo aí, que coisa maravilhosa. Falou em Flamengo, você atrapalha até o cachorro. Como o Messi, né? Com a família Chave. Como um todo. Mas eu acho um Flamengo favorito, um Flamengo com mais possibilidades, mas um jogo completamente diferente dos dois primeiros. Eu vejo um Internacional mais intenso hoje, uma equipe mais agressiva para tentar aí acabar com a superioridade do Mengão. E a vantagem é pouca, né? Na verdade é pouco. O Flamengo entra em campo vencendo por 1-0. Dá pro torcedor colorado acreditar. Ontem o Júlio falou sobre a questão do Crespo no São Paulo. Em caso de eliminação, vocês acreditam que o Crespo começa a ficar... Eu vou fazer uma fumaça boa agora, quer ver? Coitado do Roger, cara. Você acredita que o Crespo, ele entra na corda bamba em caso de eliminação do São Paulo? Fábio Scheibe e Freitas falaram que não. Falei, eu acho que sim. Mas depois eu meio que... Aí vamos mudar o personagem. Em caso de eliminação pro Internacional hoje, Felipe Luiz entra na corda bamba? Não, mas não tem a menor chance. Mesmo de ter sido eliminado da Copa do Brasil, pra ter só Brasileirão pela frente? Tem muita força. Eu vou falar uma coisa pra você. Entra. Entra. Depende da... A Flapresa é forte, Entra. Ó. Entra, gente. Pensei que ia ser o contrário, pensei que ia falar do Roger. Não, O se o Roger Internacional for eliminado, eu acho que tem mais chance do Roger do que do Felipe Luiz. Sim. O Roger eu acho que é líquido e certo que fica porque não faz nem um difícil. campeonato brasileiro legal, mas o Felipe Luiz já vem sofrendo críticas, escalação. Por que tirou fulano? Cara, se perder hoje o Flamengo e ficar só com o Campeonato Brasileiro pelo investimento que foi feito em 2025 e com Vojvoda no mercado... Tem umas figuras na Flapresa aí que eu não sei, se eles começarem a insinuar Mauro César, Renato Maurício Prado, Paparazzo Rubro-Negro... Se qualquer um desses levantar o Gil... Pilhado. Se começasse algum desses aí levantar uma fumaça, é difícil pro Felipe Deixa eu Luiz. só ver um negocinho aqui, Recolamos lá. Tá. Não, beleza. É só pra ver a sequência do Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas beleza. 11h31. Vitória. Repórter CBN. Quarta-feira, 20 de agosto de 2025. O Brasil registrou a primeira patente de uma plataforma para vacinas de RNA mensageiro. A plataforma vai permitir o desenvolvimento de vacinas sem o pagamento de royalties. Também haverá independência para selecionar alvos de interesse nacional. A líder do projeto RNA de Biomanguinhos, Patrícia Neves, disse à CBN que o projeto faz parte de uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde para democratizar a plataforma, ideal para responder a novas emergências. A principal entidade de produtores de soja nos Estados Unidos enviou um pedido de socorro ao presidente Donald Trump. A associação afirma que o produto brasileiro tomou o lugar do grão americano nas encomendas da China. O motivo é a tarifa de retaliação de 20% que Pequim aplica ao produto americano. Com isso, a soja brasileira se tornou mais competitiva. A entidade afirma que os produtores dos Estados Unidos estão à beira de um precipício comercial e financeiro e pediu à Casa Branca que priorize o tema nas negociações com o governo chinês. Internacional e Flamengo disputam hoje à noite uma vaga nas quartas de final da Libertadores. O jogo está marcado para 9h30 no Beira-Rio. Na primeira partida, o Flamengo venceu a equipe gaúcha por 1-0 no Maracanã. Em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude vai enfrentar o Vasco às 19h em Caxias do Sul. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, agora são 11h34. Rapidamente aqui, ó, boa tarde, rapaziada. Lembrando que são os dois últimos times que tiraram São Paulo, LDU e Botafogo. Chicão que tá mandando aqui, Chicão R9. Bom dia, amigos da CBN. Se tratando de Copa do Mundo, dá pra montar uma seleção de jogadores injustiçados. JP de Moraes. Dá mesmo, ó. Fábio no gol. Ih, sempre tem. Alex e Danilo no meio. Tem uma galera aí. Depois da vitória de ontem, pintou o campeão. Escreve aqui o Marcelo. Valeu, Marcelo. Obrigado pela mensagem. São Paulo vai dar certo na Libertadores. Crespo é copeiro. Obrigado pela mensagem. Final do telefone 9361. Bom dia, meu medo é o goleiro Mão de Alface do Guarani pegar tudo contra o Confiança e entregar o ouro no rebaixado Tombense. É o Carlos Matos quem manda a mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Obrigado, Carlos, pela mensagem. O que vocês acharam da invasão ontem no CT do Santos? Eu acho lamentável, cara. Eu acho lamentável. E assim, uma postura que eu acho interessante da Leila Pereira no Palmeiras é que ela não evita as invasões no CT do Palmeiras. Mas o Palmeiras foi lá, abriu um inquérito, identificou, foi atrás da punição. Agora, no caso do Santos, eles já não sabiam que isso poderia acontecer, então por que não preveniu? E sabe o que é, Júlio? Os clubes hoje, infelizmente, eles são reféns de torcidas organizadas, né? E a Leila tem essa postura justamente por ela não ser refém, né? Por ela ter um trabalho, digamos, independente no Palmeiras. Agora, vai no Corinthians. Como que você vai fazer um trabalho dissociando da Gaviões, né? Que tem todos os privilégios do mundo. Vai no Santos. Como que você consegue trabalhar sem o aval da torcida jovem? É difícil, eu tô com você, eu fico admirado. É claro que as vitórias, elas ajudam, elas dão uma retaguarda para Leila Pereira, mas eu fico admirado realmente assim com a isenção da Leila com relação às torcidas organizadas, porque não é fácil você conseguir expulgar esse pessoal do clube, né? Normalmente tem dirigente, tem jogador que financia, tem isso, aí a gente sabe como que é esse mundo envolvendo aí torcidas organizadas, mas lamentável, né? O cara tá trabalhando lá, tem que terminar o trabalho pra ficar conversando com os caras, uma conversa que não vai resolver nada, vai do nada ao lugar nenhum. E eles falando assim, o que vocês merecem, na verdade, é um tapa com a mão aberta. Cara, tá louco. Ele não fez, mas então ele ameaçou que vai fazer. E aí se ganha contra o Grêmio é porque a pressão serviu. Tola de aí futebol. Se perde é porque os jogadores são ruins e não porque eles atrapalharam. Então eu sou totalmente contra. E a gente sabe que isso existe, ô Júlio. Até em Campinas tem essa realidade. Chega dirigente e fala assim no torcedor, vai dar uma pressãozinha nos caras lá, o portão tal vai estar aberto. Tá? Isso acontece, infelizmente. Infelizmente é recorrente no futebol brasileiro. Como se resolvesse, né? O Hélio dos Anjos participou de um podcast. Hélio dos Anjos, técnico, 70 anos já vivido no futebol, e ele falou algo em relação a isso. Primeiro, eu acho muito legal que as torcidas organizadas, porque o show nas arquibancadas tem um lado são bom. eles que realizam. Mas ele falou assim, torcida organizada para entrar no clube que eu trabalho, para conversar com o atleta, do jeito que entra, eu saio. Não. Você acha que o cara tem capacidade para falar, você não tá rendendo? E outra, Lupe, quem tá lá, por exemplo, o treinador, o médico, o jogador... Pô, tudo pai de família, tudo trabalhador, cara. Ele tá lá trabalhando, ele não tá lá brincando de jogar futebol. Ali é o trabalho do cara. Pô, você vai interromper sua atividade pra ir falar com o cara, com o rapaz que tava tomando até os 5 minutos antes, fumando um negocinho. Ah, pelo amor de Deus, né? Imagina chegar em casa, por exemplo, pega vou citar um exemplo, um Hélio dos Anjos. O cara trabalhou o dia inteiro ali, tá convivendo, 70 anos de idade, vai conversar com um cara de torcida organizada, você acha que ele tem paciência pra isso? Ah, tá louco, é uma cultura, infelizmente, terrível no nosso futebol. Ô, Julio. Sim, Fábio. Apenas 2 notícias aqui, saindo um pouco do eixo aí Campinas-São Paulo.
para falar que o Ituano aprovou ontem a criação da SAF no Ituano, então 60% das ações do clube agora vão para a SAF, né, que é capitaneada pelo Juninho Paulista, que já era o gestor, mas agora de forma oficial ele é dono de 60% da SAF do Ituano, a empresa dele, na verdade. Ontem teve uma reunião no Conselho Deliberativo e 51 sócios aprovaram esse projeto contra 23 que votaram contra, então o Ituano passa a ser mais um clube SAF no Brasil. E a Portuguesa divulgou o projeto do novo Canindé, você viu? Não vi. Terá capacidade para 52 mil pessoas. As obras já começam em 2026 e devem durar 40 meses. É a Portuguesa tentando se voltar aos trilhos aí, e a SAF promete ser campeã da Série D no ano que vem, viu? É que nesse caso aí, né, Fábio, a Portuguesa olha muito também para a questão dos shows, né? A Portuguesa não, Exatamente. Né? Quem tá gerenciando aí esse processo aí da reestruturação do Estádio da Luz. Então, acho que o Canindé foi muito famoso na época de show. Tinha a localização é muito boa, né? Né? Tá ali no coração ali, né, de São Paulo. 11h40. Vamos agora falar de coisa legal, de uma coisa muito boa, que é a corrida integração. E na multidão de atletas que a gente vê numa corrida de rua, cada um faz a sua própria prova. A meta, o ritmo e o tempo são individuais, mas muita gente só chega lá porque não corre sozinha. Ao longo de 4 décadas, a Corrida Integração estimulou a formação de inúmeros grupos de corrida e também fez parte da história de muitas equipes de atletas profissionais. Gente que há décadas se une para chegar mais longe e mais rápido. Está valendo! Começa a Corrida Integração! Em meio a uma multidão de corredores, histórias diferentes são contadas de quem encontrou na corrida objetivos distintos. No caso da administradora de empresas Amanda Silva de Queiroz, uma recomendação médica. Eu tive alguns problemas de saúde, né? E aí o médico, o cardiologista pediu, né? Daniel Lopes Guerreiro, de 17 anos, para ficar mais perto da família. Como eu via eles correndo, aí pra mim não ficar também sozinho no final de semana, eu vim acompanhar eles, aí peguei gosto. E a religião foi o motivo encontrado por João Batista Tinarelli, de 82 anos, de incluir o esporte na rotina. Sempre lendo a Bíblia e me despertou que eu tinha que fazer exercício. O exercício é a saúde do corpo. E todas essas experiências com objetivos diferentes se aproximam através dos grupos de corrida, que crescem junto com o esporte. É muito legal, eu já aprendi muito com eles, como ajeitar a postura, a respiração, mas correr em grupo assim é muito melhor. Você sente a pessoa do seu lado, ela vai puxando o seu ritmo. Você nunca tá sozinho, você tá sozinho na corrida, mas você não tá, né? Até pra você não desanimar e desistir. Bom dia, Cucanos! Bom dia! O Cuca, Corredores Unidos de Campinas, é um dos mais tradicionais da região. Claudemir Ceroni, fundador do grupo, lembra como tudo começou. Veio aquela ideia, poxa, por que a gente não monta, não cria uma associação onde possa reunir esses atletas, levá-los em corridas, facilitar as inscrições em provas, que aliás as provas eram muito poucas, né? Era difícil você saber onde estava tendo corrida. E 42 anos atrás, tudo era bem diferente das provas que acontecem hoje em dia. Desde a organização do evento e até a forma de se hidratar durante o trajeto, como revela Claudemir Ceroni. Naquela época você participava de corridas com 50 atletas, 100, não tinha água para todo mundo no percurso. Então eu tive que pular o muro de uma casa, abrir a torneira e tomar água para poder matar a sede. O percurso não era sinalizado, você errava o caminho. Teve uma prova que eu errei o caminho e não, foi difícil encontrar a chegada. Corrida Integração e o Cuca nasceram praticamente juntos. E o projeto também faz parte da história da prova. O Grupo dos Corredores Unidos de Campinas, o Cuca, formado há quase um ano, participa das principais corridas da região. E a partir daí, todo ano nós estávamos envolvidos com a integração e as reportagens englobando a nossa associação.
E além dos grupos de corredores amadores, a corrida e a integração também está no percurso de equipes profissionais. A Funilense, uma das gigantes do atletismo, faz parte da história, como conta o empresário Sérgio Luiz Coutinho Nogueira. Eu tinha sempre uma paixão por esporte, Olimpíada, tudo isso. Tinha um time de futebol da Usimister, e aí fizemos uma equipe de funcionário, de gente que morava na cidade e começou a ir. E aí foi crescendo e chegou a ser uma potência, porque de 1990 até 2010 foi sempre a equipe, o clube que mais atletas tinha nas seleções olímpicas. Atletas que representaram e muito bem o Brasil, como revela Sérgio Luiz Coutinho Nogueira. A Mauro Image, que foi campeã de salto triplo, a Fabiana Mir, que depois foi ser campeã mundial de salto com vaia. E entre os corredores que representam a Funilense na integração, um tricampeão, que depois conquistou o mundo. Aí vem Vanderlei Cordeiro de Lima, já na Avenida Francisco Glicério, a poucos metros da chegada da corrida integração. Lá vem Vanderlei Cordeiro de Lima. Hoje, a história do clube segue sendo contada, mas com outro nome, a Orcamp. Ricardo Antônio D'Angelo, gestor do projeto, fala da estrutura oferecida aos atletas. Nós temos uma estrutura muito legal, né? Tanto do ponto de vista físico como de recursos humanos. Carregamos o DNA da antiga Funilense, que é identificar, revelar e desenvolver talentos de atletismo. Mais de 400 atletas são atendidos pela Orcamp e um dos principais nomes é de Tiffany Beatriz Marinho. Eu fui 5 vezes seguidas campeã do Troféu Brasil, que é o campeonato nacional, bicampeã sul-americana, indoor e outdoor. Participei de 2 Olimpíadas, sou medalhista pan-americana e por aí a gente vai indo. Você tem uma pista boa, você tem um psicólogo, você tem um treinador, você tem um fisioterapeuta, você tem academia, você tem uma estrutura, você tem material que em vários lugares não tem. Objetivos. Alguns buscam resultados, medalhas, índices para competições importantes, como no caso da Tiffany da Orcamp. Quando a gente faz um resultado ruim, a gente fica triste ali, ai, tá bom, passou, mas aí no outro dia tem que treinar, tem que fazer. E a felicidade é igual, então tipo, a gente conquista ali a medalha, passou um dia, 2 dias, vamos continuar treinando, que já gerou outro objetivo. Mas outros buscam conquistas diárias, uma qualidade de vida melhor, como a administradora de empresas Amanda Silva de Queiroz. Então você tem que começar aos poucos, às vezes você vai só caminhando, depois você vai dando os trotes. É uma coisa minha mesmo, não é ser melhor que ninguém, é ser melhor que eu mesmo amanhã, depois. Por trás de cada uma dessas vidas, a corrida ensinou uma lição: dar um passo atrás do outro, sem nunca pensar em desistir. E que a vitória, muitas vezes, não é simplesmente chegar na frente. A corrida é vida. Você vai hoje, você dá um passo a mais, amanhã outro a mais e não tem fim. Serão 2 dias de prova e tem medalha para todo mundo que completar a prova. Sábado tem caminhada e corrida 5K, domingo tem 10K e a meia maratona de 21 quilômetros e tem medalha especial para quem participa os 2 dias. Medalha Desafio Andorinha. E as medalhas já estão com a nossa equipe, são maravilhosas, comemorativas dos 40 anos de integração. Dourada no verso tem braille também, com as andorinhas, que é o símbolo aí de Campinas. E a medalha Desafio das Andorinhas é ainda mais exclusiva porque tem a assinatura do homem Vanderlei Cordeiro de Lima, tricampeão da corrida. Medalha atrás, a silhueta dele de braços abertos, né, naquele aviãozinho que foi a comemoração icônica da carreira do Vanderlei. E para mais informações e conteúdo exclusivo, acesse o site corridaintegração.com.br. 11h48. Bom dia para você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Vôlei Renata já iniciou mais uma semana de preparação para a estreia no Campeonato Paulista no dia 3 de setembro contra o Mogi fora de casa. E a novidade, a presença do argentino do Bruno Lima. É porque tem o Bruninho e tem o Bruno Lima. Bruno Lima estava servindo a seleção argentina na Liga das Nações, mas agora já está integrado ao time campineiro, faz uma atividade separada. Em breve vai ter aí os treinamentos normais visando a estreia no Campeonato Estadual. Lembrando que o Vôlei Renata é o atual campeão paulista. Gente, quem está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Desacelere, seu bem maior é a vida. 11h52. Vamos pro noticiário de Campinas? Aliás, vamos pro Guarani, meu caro Antônio Luco, porque tem novidade no Guarani. Oficial, hein? Contratação oficializada, meu caro. Agora é oficial, o Guarani acaba de divulgar a contratação do goleiro Dalberson, de 20... Como é que seria um narrador, você que narra muito bem, Dalberson fazendo uma defesa? Espalma Dalberson. Nossa, mas que sem emoção, hein? 28 anos... que estava no América Mineiro. Ele já fez o primeiro treino com o elenco nesta quarta-feira. O Dalberson, ele assina contrato, não tem aqui, né? Mas provavelmente até o fim do campeonato da temporada 2026. Era até 26. Era até 26. O Guarani aqui no anúncio não divulgou. Revelado pelo Cruzeiro, Dalberson defendeu o Joinville, Brusque, o Famalicão de Portugal e o CSA, onde disputou 38 partidas no ano de 2023. E pelo time mineiro, ele disputou o Campeonato Mineiro de 2024, também foi titular em algumas oportunidades, inclusive teve uma sequência aí de 10 partidas sem sofrer gols. Dalberson, novo goleiro do Guarani. E aí, Júlio? Sim. É a pergunta do milhão. Segunda-feira, decisão do Bugre contra o Confiança. Andrei criticado, Dalberson anunciado. E aí, Carlão de Freitas? Vai pro jogo. Já pode até fazer a escalação, vai pro jogo. Por que queria contratar um goleiro agora, né?
e o Andrei vivendo esse momento. Vai pro jogo, não sei se é o certo ou errado, né? Pô, o Andrei não passa confiança, e eu tiraria até para preservar o Andrei, porque um jogo no Brinco de Ouro valendo a temporada pro Guarani, com o Andrei seria uma temeridade, não pela qualidade dele, mas pelo ambiente que se criaria no estádio. Contra o Ipiranga eu testemunhei ali algum dissabor entre torcida e jogador, aí depois o Andrei falhou muito contra o ABC, então por isso, para ter esse ambiente leve, para ter esse ambiente canalizado para a classificação, com tobogã aberto, provavelmente com promoção de ingresso, eu acho que é bom dar um descanso no Andrei, e vai o Dalberson. Canhoto, hein? E vai o Dalberson pro gol do Guarani. Eu já vou até colocar no meu papel. Não sei, agora o goleiro não é. Não vai ser um. Mas é o titular. Vai começar o arqueiro do Bugre, Dalberson, vai ser titular. Por que não vai ser um? Porque goleiro não joga. Hoje meio que acabou um pouco essa tradição, né? Não, eu vou pegar o número que ele vai usar aqui. E aí, Fábio Scheibe, você acha que tem que já ir pro pega na segunda-feira? Dalberson tem 3 jogos só na temporada, hein, Fábio Scheibe? 7 gols sofridos, hein? O Guarani não pode perder tempo, né, Júlio? A contratação foi feita justamente para esses momentos decisivos, e na segunda-feira é uma decisão pro Guarani, justamente também porque agora a condição, né, do Andrei fica muito abaixo, né, pela sua forma como foi tratado o assunto também. Eu acho que o Dalberson chega para ser titular e tem essa oportunidade já de mostrar na segunda-feira, fazendo esses jogos aí, finais de Série C, como os mais importantes. A contratação foi feita para isso, então o Guarani tem que já colocá-lo em campo na próxima segunda-feira, nessa primeiro jogo aí contra o Confiança, na estreia dele aí, uma decisão visando a próxima fase da Série C do Brasileirão. Um dos últimos goleiros... No América ele era 31. Um dos últimos goleiros regulares do Guarani foi Bruno Brígido. 2018, campanha do título da Série A2, e o Bruno era extremamente regular, dificilmente falhava, e quando saiu foi um perereco. Aí eu me lembro de um jogo, não tô lembrado do adversário, mas do fato. O Guarani havia anunciado a contratação de Jorge. Nossa, Nossa, jogou no Vila Nova. Se eu não estiver enganado, os bugrinos vão me corrigir. Eu acho que foi contra o Boa Esporte. No final do jogo, o zagueiro William, que gostava de tirar sarro da Ponte Preta e tal. É o William Rocha. Ele faz o gol e faz o sinal do exército, de capitão. Continência. E Jorge me foi um fracasso. Jorge me falhou no gol. Era o primeiro jogo de Jorge me. Chegou cercado de expectativa. Vai chegar o novo goleiro. Jorge me chegou. Vai ser o paredão bugrino. E Jorge me falou. Só jogou aquele jogo lá. Depois já foi afastado. Acho que o Guarani terminou a temporada com o Agenor, que foi bem também. O Agenor ficou pouco, né? Mas acho que ele foi bem. Até duvidaram quando ele ia pro Fluminense. Mas foi um perereco pro Guarani encontrar um substituto para Bruno Brígido. No meu jogo de botão, Jorge me. Mas George me. Escala ele e o Justin na direita. Nossa, Lupe, para de tumultuar aí, porque tem que falar da Ponte Preta também, meu caro. A Ponte Preta ontem começou a preparação pro jogo contra o CSA. Tá ruim de memória hoje, hein? Tá tudo bem, Lupe? CSA, Ponte Não, CSA. Mas você tá... Não, tô bem, pô. Tá bem. Pega no tranco aí. Vai pra praia, vamos lá. De semana. Não vou, graças a Deus caiu. E o que acontece? O quê? Ontem teve um jogo treino contra o 15 de Piracicaba e a Ponte venceu por 3-1. O técnico Marcelo Fernandes, ele tem aproveitado, né, esse período de intervalo entre um jogo e outro para observar melhor os jogadores do elenco, inclusive dando atenção também para os meninos da base. E tem um menino chamado Caio Ganga, artilheiro do Sub-20, fez gol ontem contra o 15, estava no banco contra o Itabaiana. Olho nele, que pode sim pintar em outras partidas da Ponte no banco de reservas. O destaque do time Sub-20, já foi destaque no time Sub-17 também, Caio Ganga. Boa, e recentemente a Ponte teve alguns sucessos, né, com jogadores promovidos da base, né, o Eliel, por exemplo, ajudou, depois foi vendido, então acho que é um caminho interessante. Voltou a colocar o menino Gustavo Teles, que estava sumido. Nossa, quase que dá uma... Eu prefiro, Carlão, às vezes dar espaço para esses jogadores da base do que você apostar, com todo respeito ao Gustavo 25. Sim, mas eu acho que são investimentos, às vezes, que não levam, são inexplicáveis. Do nada, inexplicáveis. Boa, gostei. Inexplicáveis. Eu acho que volante e zagueiro,
É claro que às vezes tem zagueiro acima da média, volante também. Claro, sempre Mas não é aparece. todo dia que aparece um Léo Ortiz, né? Nas categorias de base, né? Então acho que zagueiro e volante o time tem obrigação. O Marcos Ortiz tem, mas o Léo Ortiz não é. O Léo Ortiz é fera, e o Marcos Ortiz também. Mas zagueiro e volante, o time tem obrigação, o clube, de revelar. Atacante não, porque atacante é diferente. Mas o zagueiro e o volante, eu acho que gastar dinheiro com esses caras aí não é muito bom. Apesar que o Gustavo 25 é atacante, mas pra deixar um menino desse, né? Pra não dar oportunidade pra um menino desse, pra dar oportunidade pra um Gustavo 25, que até hoje não conseguiu entrar em forma, realmente é inexplicável. Aliás, 2025, com relação às contratações, tanto no Brinco de Ouro como no Moisés Lucarelli, tem tanta coisa inexplicável que eu vou já dizia o velho filósofo, eu vou te contar uma coisa pra você. Né? O Ministério da Educação que me perdoe. Mas assim, É uma licença poética. A licença poética. Assim, ó, com todo respeito. A gente vai fazer esse balanço quando Sim. terminar a Série C, mas assim, Gustavo 25, com todo respeito à pessoa, tá? Sim. Mas vamos pegar o histórico, porque atacante é número, atacante é gol. Mas o Gustavo é isso, né? A carreira dele mostra que ele não é um atacante que vai fazer gol. Ele não tem um histórico espetacular que... Então acho que assim... E a característica de jogo dele é só de fazer gol. E o que não é que aquele cara, o então, matador? E quando ele teve um número maior de gols na carreira, ele estava disputando a segunda divisão do Campeonato Goiano. Exatamente. E eu tenho propriedade pra coisa falar no aqui, se futebol. o Campeonato Goiano, a segunda divisão, gente, desculpa, não é parâmetro pra trazer um cara pra Série C. Todo clube tem seu BO. Tem um que o Lupe, que aliás a diretoria se antenou lá no Parque São Jorge, que é o tal do Hector Hernandes. Nossa, esse é ruim. Então, gente, não é só aqui, mas é impressionante como os caras gostam de contratações desnecessárias. É isso. Meio-dia. Mais alguma coisa pra falar, Fábio? Vamos pra feijoada. Tudo tranquilo. Feijadinha, né, cara? Depois tem um treino, mais tarde o Arena, daí às 6 da tarde tem a partida de ida da final do Brasileirão Sub-20, Bragantino e Palmeiras, viu? Nossa. O nosso verdaço. 6 horas. Brasileirão Sub-20. Quem que tá lá? Luigi joga a base ou não? Não, né? Não, o Thales e o Benedetti podem descer pra jogar essa partida final. É o jogo de ida, o jogo da Luigi volta. tem que colocar a mão na tomada, hein, Fábio Chaib? Luigi, hein? Ô, Fábio, amanhã no Allianz é time reserva, né? Não precisa titular, né? Acho que é reserva. Eu acho que vai poupar, né? Vai poupar, porque tem na segunda-feira o jogo contra o Sport. E é decisão. Valendo aí as primeiras 4 horas tem Arena. Grande abraço, gente. Até a próxima. Repórter CBN.